todas muito bem-vindas ao podcast Entre Elas. Hoje nós temos uma convidada muito especial que vai compartilhar conosco um pouco daquilo que Deus tem feito na vida dela, um pouco das experiências de vida e certamente seremos muito abençoadas. Ela é mãe, ela é avó, ela é professora, ela é mentora, ela é esposa, é a nossa querida pastora Rose. Amém. Muito obrigada, amada, por estar aqui conosco. Prazer é todo nosso. Muito obrigada por essa oportunidade. Me sinto honrada. E eu me sinto em casa, né? Porque a aba é a nossa casa, né? E estarmos aqui para compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossa vida, né? Estou muito feliz por estar aqui. É uma alegria para mim e é um privilégio poder ter você aqui compartilhando um pouco da tua história, da tua jornada de vida, que eu sei que vai edificar a muitas pessoas, muitos que estão nos ouvindo em casa. Então, para começar, eu quero que você fale um pouco da tua história, da tua infância. Vamos começar então lá da tua infância, do teu desenvolvimento. Quem é a pastora Rose? Quem é a pastora Rose Marie, né? Rose Marie. Rose Marie, olha que nome. E para começar contando essa história, não é tão fofa como de muitos, né? Eu tive uma história não muito saudável. Minha infância não foi feliz. Eu não tive uma infância como qualquer outra pessoa, adolescente, criança. Então, eu fui criada num lar disfuncional. Por mais que a minha mãe tenha um pouco do conhecimento da palavra do Senhor, caminhava com a minha avó, mas ela se desviou e quando a gente foi crescendo, uma mãe que não soube passar, né, fundamentos bíblicos para a gente. Então, eu nasci num lar onde meu pai e minha mãe brigavam todos os dias, né? Eu vi minha mãe apanhando. Minha mãe foi uma mulher muito sofrida. Então, assim, a minha infância, a minha adolescência foi bem difícil. Mas eu tomei uma decisão na minha vida quando, assim que, infelizmente, né? Acho que muitas pessoas identificariam com o que eu vou contar agora. Muitas mulheres, muitas meninas, muitas adolescentes também vieram de lares difíceis. Sim. Vieram com histórias muito marcantes. Eu digo que uma das fases que mais marcou foi ver meu pai sendo assassinado. Ele morreu como Estevão. Então, assim, é duro falar, mas eu quero te dizer que essa história eu consegui ressignificar ela. Da dor da infância a uma mãe, né, que soube dar uma estrutura funcional e pautada na Bíblia para os meus filhos. Então, assim, a minha infância não foi uma florzinha como de muitas meninas, mas eu passei por essa fase. Eu passei com Cristo. Desde esse momento. Isso, pastora, que eu acho importante, porque muitas coisas realmente às vezes a gente não fala, né? Principalmente na sociedade que a gente tem hoje, que julga tanto, né? Isso. Só que são histórias reais, de mulheres reais, e Na que vida todo real. mundo carrega uma história de dor. Sim. Só que o importante é isso, é a resiliência, a superação, né? Então, acho que muito do que você vai poder compartilhar conosco é sobre isso, né? Isso. Dar um novo significado, né? Falar sobre a tua resiliência, como você venceu para se tornar a mulher que você é hoje. É verdade. E até o mesmo meu nome, né, que é um nome muito forte, muito marcante, né, Rose Marie. Eu digo que ele é um francês que não foi totalmente, né, na sua essência, porque o verdadeiro Rose Marie, ele é um R só. Só que meu pai resolveu colocar com 2 R's. E isso poderia ter gerado algo traumático, mas teve lá no início, mas eu ressignifiquei isso, porque o meu nome não era para ser Rose Marie. Esse nome era o nome da amante do meu pai. E eu só vim descobrir mais adulta, velha, já crescida, que eu vim entender isso. E até então eu não gostava. Mas do dia que eu tive um encontro verdadeiro, que Deus mexeu na minha essência, essa dor, esse trauma não estava no meu nome, porque meu nome é lindo. E uma das coisas que eu tenho um sonho ainda, né? Que meu marido fala assim, na primeira coisa que eu quero fazer é te levar para a França. Só porque meu nome é francês. Acho justo, né? Então você vai ser curada se tiver algum resíduo de trauma na tua vida. Em Paris, né? Em Vai Paris. ser curada em Paris, isso aí. Mas eu amo meu nome, E é né? lindo, Porque ele carrega uma história. Ele carrega... Eu entendo por que 2R. Por causa da resistência.
resistência, Resistência resiliência. e resiliência. Exatamente. Exato. Por isso que Deus deixou o meu Marie Exatamente, com 2 R. R's. Olha só. É verdade. E eu sou muito grata a Deus, né? Porque quando você vê a trajetória por onde eu passei, da onde eu vim, né? A infância que minha mãe pôde e o que ela tinha para nos proporcionar, eu sou uma vencedora. E que era Então, o melhor que ela poderia dar, né? era o melhor Diante que das ela circunstâncias que ela tinha ali no momento, né? exatamente, a criação que ela teve, pelas dores e os traumas. Hoje, sendo uma graduanda, né? Além de sou bacharel em teologia, uma graduanda em psicanálise, e toda a experiência da Sim. vida, da maturidade da vida, hoje a gente entende que ela passou o que ela tinha. Então, assim, a gente pode, mesmo não recebendo uma boa formação, você pode fazer a partir da sua história algo diferente. Então, eu resolvi na minha vida, eu falei assim, não. Então, quando isso tudo aconteceu, essa fase difícil, minha mãe voltou para a igreja. E ficou um bom tempo ali. Foi lá que eu conheci a bênção da minha vida, meu Boaz, o meu resgatador. Te amo, amor, muito. E foi nessa igreja que a gente se encontrou e depois se reencontrou. Como eu disse, foi um momento muito lindo, né? A gente tem uma grande diferença de idade, uma grande não, tá tudo perfeito. Deus faz tudo perfeito, né? E aí, com 12 anos, depois que meu pai passou por esse processo, minha mãe voltou para Jesus. E aí, o adolescente, ele da juventude, da mocidade, naquela época se dizia assim. E uma vez ele virou para minha mãe e falou assim, eu quero namorar com a sua filha. Ela falou assim, você não acha que tá muito velhinho para ele? E ele foi muito profético e cheio de autoridade de Deus, botou o dedo e falou assim, um dia ainda caso com você. Passaram-se 4 anos, cá estou, completando Casadíssima. 30 anos. 30 anos. 30 anos, vou fazer agora, dia 11 de novembro, 30 anos, com muitas lutas, muitas dificuldades, muitas felicidades, muito aprendizado, porque casamento é isso, né? Eu construí aquilo que eu não tive. Eu dei aquilo que eu não recebi, porque eu recebi do meu pai, que foi Deus. Então, através dessa paternidade, quando a gente encontra a paternidade de Deus na sua palavra, então tudo se encaixa. Então, eu digo que eu consegui transpor o que era impossível aos olhos de todo mundo, né? Aquela menina que não tinha perspectiva de vida, não tinha, ao olhar da sua própria família, um nada, um ninguém, e Deus transformou e fez quem eu sou, né? Claro que uma boa lapidação, porque meu marido, ele é tudo para mim, né? Ele me pegou menina, como a gente costuma dizer, mas ele construiu e formou em mim quem eu sou. Eu devo muito ao meu esposo, né? Ele foi um resgatador mesmo, né, daquele contexto de vida que eu vivia, uma mãe que depois, né, teve uma revolta na vida e se afastou. Meu irmão, ele acabou se encontrando nas drogas nessa fase da vida. Então, eu estava num contexto familiar muito difícil. E seria muito mais fácil você largar tudo, né, Rose? E seguir essa vida, né? Eu ouvi muitas palavras de maldição. Isso que eu ia dizer. Imagina o quanto você não ouviu de palavras negativas, sim, né? Que eu não ia chegar. O que você não seria, o que você seria, né? Eu lembro muitas das vezes quando meu pai chegava bêbado, né? E batia. Como eu falei, eu tenho marcas na minha perna de apanhar, acordava assustada, né? E eu sei que hoje tem muitas mulheres que têm essa história assim e podem se identificar com isso. E eu tenho certeza que como Deus fez na minha vida, fez e está fazendo na sua também. Porque é o que eu quero dizer. Você pode construir uma história diferente. Você pode fazer isso diferente na vida dos seus filhos, na sua própria vida. Então, assim, eu consegui me reconectar com Deus e olhar para aquilo que estava sendo apresentado para mim e falar assim, não é isso que eu quero. E, Rose, diante desse cenário bem difícil, né, que você cresceu com seus pais, com a sua família, de onde você encontrou essa força? O que te fez querer algo diferente e achar que você poderia ter algo diferente? Como foi isso? Foi com uma palavra. Essa palavra, ela muda muito a vida da gente. Decisão. Decisão. Por que decisão?
Porque maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com decisão. Então, desde o momento que uma menina de 14 anos ficava sozinha em casa, meu irmão nas baladas, minha mãe, às vezes eu nem sabia onde estava. E eu decidi não ir por esse caminho. Eu decidi viver Escreveu uma história nova, né, diferente. Teve agora esse evento da gente e esse teve a cantora agora, né, cantando Pré-congresso. isso. Uhum. E ela cantou um louvor que muitas das vezes eu ficava deitada sozinha na cama e eu cantava ele, que era até da Aline Barros, né? A honra, a glória, a força e o poder. Então, da onde veio essa decisão? A minha decisão veio em Cristo. Ao único que é digno. Ao único que é digno. Então, a minha força, a minha maturidade, o que eu construí, foi na decisão de olhar e de ter a Bíblia como meu manual de fé e de vida. E eu decidi fazer a coisa certa. E eu decidi o caminho certo. Porque o sim e o não estava apresentado para mim. O errado e o certo estava apresentado para mim. A vida difícil e a vida fácil estava apresentada para mim. E Era eu só tinha. uma decisão que você tinha que tomar. E quando a gente decide, ela te amadurece. Quando você decide, você cresce. Porque o que é decisão? A decisão vem da palavra incisão, é cortar, dói. Quebrar um ciclo, né? Quebrar um ciclo, quebrar uma rota, padrões repetitivos. Exato. Então, eu tive que mudar o padrão repetitivo da minha vida. Porque o primeiro relacionamento da minha mãe, engravidou do meu irmão, não sabe quem é o pai, tudo. Veio meu pai, não dei uma boa vida para ela. E aí, algumas tias, algumas primas, algumas pessoas, eu falei assim, em mim não. Para aqui. Daqui para frente, uma história nova, né? Daqui para frente, o que ficou para trás, eu não carrego comigo. A minha história, o que eu vou construir daqui para frente, é uma decisão que eu optei. Seguir Cristo. Porque cruz e renúncia também é decisão. Né? Então, eu louvo a Deus pelas minhas dores, porque elas construíram a maturidade que me trouxe até aqui. Então, é o que me fortaleceu. Uhum. É onde eu enraizei na palavra do Senhor. Porque se você não tiver estrutura espiritual na palavra de Deus, firmada em Cristo, você não tem poder de decisão para optar aquilo que é certo, ainda que te doa, ainda que te custe. Porque a Bíblia, ele é o nosso manual para seguir. De vida, né? De vida, de tudo. Então, eu decidi fazer algo diferente em mim. Em meio às dores que foram apresentadas, em tudo que foi apresentado, como uma boa carioca que eu sou, resiliente, resistente. 2 R's, né? De Rosemarie. Com 2 R's, eu falei assim, não, eu vou construir uma história diferente. Eu vou deixar um legado diferente, que é isso que eu quero na minha vida, para minha família, para os meus netos agora, né? Família crescendo, então... Deus tem sido muito bom. Muito bom. Eu só tenho que agradecer a Deus. Porque essa maturidade que hoje vê por fora, ela foi a base de muita dor. Era isso que eu ia falar. E quem te vê hoje, né? Enfim, exercendo tantos papéis, né? Tanta coisa que você faz, tantas atividades. Acho que nem imagina o preço que foi pago lá atrás, né? Quanta dor... Quanta tristeza, né? Você teve que ressignificar para chegar até onde você chegou hoje. Para se tornar essa mulher forte, resistente e resiliente, né? E resignificar. Quantos R's, né? Nossa, né? Não mera coincidência no seu nome, né? Não mera coincidência, porque Cristo, ele nos regenera. Exatamente, mais Ele ressuscitou. Revigora a nossa força. Ele revigora a nossa força, né? Ele que nos dá esse poder de resistir. Exato. Né? Então, eu creio que tudo isso foi a construção, né? Então, assim, tive uma infância difícil, uma adolescência, o início de um casamento, né? Que 2 mundos diferentes, eu vim com uma história, ele veio com outra história, num casamento um pouco mais velho, né? A gente tem uma diferença de 13 anos, mas isso para mim não... Né? Viu como é que eu sou nova, né? Tá vendo, né?
E graças a Deus. E o Senhor, ele sempre foi assim, a cada desafio, a cada etapa era um crescimento novo. Porque como a gente estava conversando, né, entrando nessa paz agora, acho que do casamento, e o que eu construí nessa história, em ver e olhar esse modelo que eu tive como referência, não é o modelo que eu quero, né? Com pais, com mãe, com tudo que eu já vivi. Então, eu comecei a construir um outro modelo, mas não foi fácil. Porque a geração de hoje em dia é uma geração que ela quer tudo muito rápido. Imediato, né? Tudo muito Imediato. E eu tive que aprender a quebrou, constrói, né, conserta, refaz, ou refaz, ou erre de novo. Então, por quê? Porque a gente precisa entender que quando nós entramos numa aliança, você vê que quando nós colocamos, eu sempre falo que a aliança você não vê onde está o início e o fim dela. Eu fiz uma aliança com meu esposo, assim como a minha aliança com Cristo. Quando você olha para sua aliança, não enxerga nela, porque é eterna. A minha aliança com Cristo é eterna e eu fiz uma aliança com meu esposo e ela é eterna, até que realmente a morte venha nos separar. Né? E Rose, falar de casamento hoje, eu falo que assim, casamento é um exercício diário pra gente, né? Porque são duas pessoas tão diferentes, com histórias, né, experiências de vida diferentes, mas tomando a decisão de todo dia fazer dar certo. Sim, é a decisão. É a decisão. E você vai completar 30 anos. 30 anos, olha. Qual o segredo? O segredo é você entender que quando você é solteiro, você é inteiro. E quando você é casado, você é metade. Então, são duas metades que se tornam um. Né? O que a Bíblia fala? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e tornará uma só. Então, nós somos como casal, metade que se completa. E como indivíduo, nós somos inteiro. Ele tem o gosto dele, eu tenho os meus. Ele tem a vontade, os hobbies deles, eu tenho o meu. Que nem sempre são os seus, né? Que então, não saber ceder, né? Exatamente. Isso, nós somos pessoas inteiras, com decisões inteiras no seu gosto. Mas como relacionamento e como casamento, nós decidimos deixar de ser inteiro para ser metade. Porque o que falta em mim, completa nele. E o que falta nele, completa em mim. Então, a gente se encaixa perfeitamente. Então, o casamento, para mim, hoje, é um encaixe em que duas pessoas que não são perfeitas, porque não existe perfeição, existe uma decisão de se amar mutuamente todos os dias. Por quê? Porque eu decido olhar para aquilo que me completa nele. E ele decide olhar para aquilo que eu completo ele. Então, assim, brigas. A gente aqui está vivendo uma história real. Discussão, briga, raiva. Tudo isso faz parte. Qual casamento que não teve isso? Meninas, todos. Em 30 anos aí, olha lá, propriedade para falar, né? Minha filha, eu tenho autoridade de dizer, amor, até hoje você ainda não sabe o tamanho do meu café que eu gosto de tomar. Eu sempre erro. Mas isso é amor. Em meio a não saber colocar a dose do café certo. Mas ele colocou, pelo menos ele colocou. Olha pelo lado bom, né? Ele ainda colocou. Não, quem erra sou eu. É você. Eu que erro sempre a dose do café dele. Mas ele tá sempre ali para perdoar. Então, eu tô falando do café, mas é isso. Casamento é sempre perdoar. Sempre. Se escolher é isso, né? Perdoar. Se escolher. Olhar além das falhas, né? Exatamente. Então, isso completa. Porque o elo maior sempre vai ser Cristo. Cristo, o homem, a esposa e os filhos. Cristo sempre é o cabeça. Porque a gente estava falando sobre a base desse casamento. Muitas pessoas têm uma resistência com a palavra submissão. Só que eles não entendem. Muitas mulheres não entendem. Distorcem, né? Distorcem o sentido. sentido. Que é ser submissa, né? E a palavra poderosa. Sabe o que é ser submissa? É a mulher que dá fundamento.
Submissão é estarmos juntos na mesma missão, mas entendendo que você, mulher, é o fundamento para É a construir. base ali, né? É a Que base. sustenta tudo, né? Então não tenha essa palavra como pejorativa. Você é o fundamento, você é a estrutura. Deus te chamou para ser a estrutura. Você que dá aquela sustentabilidade. Você já percebeu? Um homem desequilibrado ou nervoso no dia não afeta nada na casa. Agora, gente. Agora, uma mulher desorientada, desequilibrada, desestruturada, Mal-humorada, né? ela acaba. Ela desestrutura. E é bíblico, né, Rose? Porque a mulher sabe edificar. Não Exatamente. é o homem sabe o que está ali escrito na palavra, né? Edificação vem da onde? Fundamento. Então, submissão, edificação, fundamento, a gente carrega aqui, ó, na palavra de Deus. Então, não pense que você é algo ou alguém pejorativo nesse sentido. Pelo contrário, você é a base de tudo. E é lindo, né, a gente falar dessa essência da mulher, né? Sim. Sobre a autoridade, esse poder, né, que nós mulheres temos quando a gente fala dessa base de família, de direcionamento, até sobre a submissão. Exato. Só que o mundo traz valores contrários, né, ao que nós temos como base, como princípios, né? O mundo ele está aqui para distorcer. Distorcer o padrão que foi estabelecido por Deus, colocado na palavra dele como nosso manual. Você quer saber de vida? Tá aqui. Você quer corrigir a história da tua vida? Tá na Bíblia. Você quer aprender a ser mansa? Tá na Bíblia. Você quer aprender a educar filhos? Tá na Bíblia. Você quer aprender a ser fiel, leal? Tá na Bíblia. Tudo está na palavra de Deus. Então, assim, se você não tem fundamento na tua vida, se você não está enraizado, é porque você não tem profundidade. Aonde? Na Bíblia. A base, né? Então, tudo que me levou a ser o que eu sou foi a Bíblia. Porque fundamento, enraizar, profundidade, são palavras hoje que não estão no seu ápice. Sim. Sabe? Secreto. Hoje, as palavras do auge é evidência, é aparecer, é o conquistar, é o meu like que eu vou receber, é quem vai ser a ponte, a conexão, meu network. É tudo eu, né? Enquanto o maior network que eu encontrei na minha vida foi o Espírito Santo e a palavra, porque ela me conecta a tudo. Tudo que eu tenho foi conectado pelo Espírito Santo. Tudo que eu sou foi conectado pela palavra. Isso aqui é um network bom, gente? Melhor do que isso. Melhor do que isso. Vai pro quarto, entra no secreto. Um princípio, né? Um valor de vida para você. Valor. Por isso que se tornou inegociável, né? Por isso que ficou enraizado, né? Exatamente, é inegociável. A minha vida com Deus, meu tempo com Deus, né? A minha história com Deus, né? Da onde que Deus me tirou. Né? Eu lembro, quando eu estava falando desse louvor, lembrei agora, porque é importante o Espírito Santo, ele te mostra coisas. Né? E como agora, nesse momento, eu estou tendo um insight do Espírito Santo agora. Eu lembro que quando eu estava vivendo essa fase de ficar sozinha à noite, como eu falei do louvor, de tudo isso, né? E nessa época, era uma época difícil, e minha mãe nessa época invadiu um terreno, e a gente não tinha onde morar, e a gente comia com comida comunitária, que se falava, né? E onde hoje Deus me colocou? Onde eu estou? Onde Deus trouxe a minha família? Onde Deus permitiu crescer a minha geração? As minhas gerações estão vindo, as minhas descendências. E agora eu estava aqui, e eu lembrava que a gente fez um tempo de muito busca, eu e meu esposo. Nós fomos 3 anos direto, toda sexta-feira, para o monte orar. Aqui na Flórida, não temos monte, né? Não temos lugares para orar assim, a não ser o nosso quarto secreto. Então, faça do seu quarto secreto o seu monte de oração. No Rio de Janeiro, eu tenho vários montes de oração. Teve uma vez que a gente fez 7 dias direto em 7 montes diferentes. A gente tem esse poder, quem é carioca sabe, de poder estar buscando a Deus, e foi maravilhoso. E o que me veio agora como site do Espírito Santo, numa dessas vezes a gente estava num monte chamado
Tinguá, onde tinha um tanque batismal, né? Só vou dizer que as amigas da antiga vai saber o que é isso, né? E lá os galhos, as árvores acendiam. Não sei se você viu, já conheceu esse sobrenatural de Deus. Muitas pessoas tiveram essas experiências com Deus. E nenhuma dessas eu me via ministrando para muitas mulheres. Eu falei, Senhor, eu estou aqui nesse monte orando. E onde eu estou fazendo um podcast. Quem pôde proporcionar isso se não foi o Espírito Santo? Coisas que só Deus, assim, prepara, né? Só Deus prepara. Então, assim, muitas das vezes nós queremos conexões, amizades. Se elas não vierem de Deus, eu falo, Deus, eu quero as suas amigas, eu quero as suas conexões, eu quero o seu network, eu quero a conexão do Espírito Santo. Eu quero te dizer, não tem conexão melhor na sua vida do que você se conectar com o Espírito Santo. Isso é um relacionamento, né? Aquela busca diária, de oração, de entrega. Exatamente. E não é simplesmente uma fala. Isso tem que ser estilo de vida. Estilo, exato. Então, a gente tem vivido um tempo de estilo de vida saudável, estilo de vida na alimentação, na musculação. A gente precisa, porque a gente precisa envelhecer saudável. Tem tantos estilos. E o principal, muitas das vezes, essa geração não está vivendo, que é o estilo de vida de oração. É espiritual, né? E a gente, né? A própria ciência hoje traz pra gente que a nós neurociência, somos corpo, mente e espírito. Somos três em um. Exatamente. E aí nós não estamos falando de religiosidade, né? Não. Mas sim do espiritual, sobre fortalecer a fé, essa vida com Cristo, né? E é a primeira coisa que muitas vezes é deixada de lado, né? Porque a gente trabalha tanto, a gente tem tantos afazeres, né? Que então, é o essencial. Exato, e é negligenciado. O essencial é negligenciado. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, na Flórida, em 2017. Né? E como qualquer outra pessoa, eu vou contar uma outra fase da minha vida que foi muito difícil. Mas já era pastora, já era uma mulher conhecedora da palavra de Deus e me deparei com uma depressão muito profunda. Em 2018, eu entrei numa depressão que eu só me levantava da cama porque eu sabia que eu precisava trabalhar. Porque só o meu esposo, na época, só eu, ele e a mais velha que trabalhava. Então, para pagar as contas, que a gente sabe que quando começa é difícil. Então, eu entrei nessa depressão muito forte. Foram vários gatilhos que foram acionados, preocupações, sem entender o que Deus estava fazendo, o que ia acontecer. E me aprofundei, assim, de um nível muito forte. Visitações de morte, claro, porque a depressão, ela é patológica. É uma doença. É uma doença, mas eu consegui resistir através de muita oração, muita Bíblia. Eu vou falar agora algo que é muito importante. Eu estava hoje ouvindo algumas coisas. Eu consegui vencê-la, sim, sem ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, mas eles são pessoas fundamentais para ajudar muitas pessoas a saírem. A gente não vai colocar que eles não têm um poder, uma ajuda fundamental. Todo poder é de Deus. Nós temos a palavra do Senhor que ela pode nos curar de tudo. Ele tem todo o poder, ele fez isso comigo, fez com muitas pessoas, mas Deus deu inteligência às pessoas. Nós não podemos desqualificar pessoas que foram levantadas, profissionais importantes, porque estou vivendo uma fase como formanda de psicanálise, né? E muitas pessoas desqualificando o psicólogo, você é formado em psicologia, eu terminando a minha psicanálise, e dizendo que não podemos usar, ou que não tudo está baseado só no poder de Deus. Sim, o poder de Deus ele é curador para tudo, mas há pessoas e pessoas, há casos e casos que nós temos a ciência e a fé para andar junto e poder ajudar. E é claro que como eu tinha o quê? Eu tinha um celular que a única coisa que eu podia fazer é ficar ouvindo informações. Bíblia orando em informações, Bíblia orando em informações. Isso foi me tirando dessa depressão, venci, consegui emagrecer. Ai, meninas,
Foram muitos pesos adquiridos com a depressão, mas, graças a Deus, eu consegui romper isso. Claro, ajuda nutricionista, médica. Reconheci e fui ver que eu tinha baixas de vitaminas. Exato. Foram um conjunto de Fatores, tudo, né? de fatores que levou a essa depressão. Mas a minha fala fundamental é entender que Deus tem um poder, sim. A palavra do Senhor tem todo o poder. Mas se for necessário a ajuda de alguém, nós precisamos sim. Nós precisamos sim. Nós não desqualificamos nem deixamos de acreditar que Deus tem todo o poder. Morreu na cruz, a palavra dele tem todo o poder para restaurar e ressuscitar. A gente já viu o Senhor ressuscitar. Mas se eu tenho a ciência, alguém para poder me ajudar. Para ajudar, né? Sim. Então, eu fui falando, e a gente sabe que a cura vem pela fala, né? E a gente tinha, muitas das vezes, no secreto, muitas mulheres antigas, que não tinha psicanalista, que não tinha psicólogo, como não elas... Não se tinha esse conhecimento. Não se tinha esse conhecimento. Mas a Bíblia fala o seguinte, em Salmos, se eu não me engano, que enquanto me calei, houve securas em meus ossos. E o que isso fala? Fala da enfermidade da alma. Enquanto eu mantiver guardada aquelas dores e não colocar para fora, como muitas mulheres lá de 1940, 50, 60, elas não tinham acesso a muitas psicólogas nem psicanalista, mas o poder de entrar no seu quarto secreto, falar com o Pai, isso é curador. E continua ativo hoje. E é uma coisa que a gente fala muito, né? Porque assim, por que a terapia consiste nessa fala? Por quê? A gente libera aqui o coração, né? Você tá falando, porque senão vai criando exatamente aquela raiz. Exatamente. Raiz de amargura, de dor, de sofrimento. Então, quando você fala, te dá ali, coloquei para fora, saiu aquilo de mim. Exatamente. Então, é por isso que a terapia, ela consiste até nessa fala, né? Exatamente. Então, é muito importante isso. E nunca desacreditar na sua conversa com Deus, porque é uma terapia. Vai orar, que é uma terapia. A força da ora em voz alta ainda. Exatamente, ora em voz alta. Então, o poder da oração. Você falar com o Pai, porque muitas das vezes esse ativismo roubou de muitas mulheres a paternidade de Deus. Eu não tive paternidade presente e também não tive maternidade presente, mas eu tive um Pai todo-poderoso, que eu aprendi nele a suprir a paternidade e a maternidade que me foi roubada ou que não me foi entregue. Não porque eles também não sabiam. E uma coisa importante, eu acho que a gente falar exatamente sobre isso, né? Eles fizeram o melhor que eles podiam, com a condição que eles tinham, com o que eles receberam. E eu costumo falar assim, que é libertador aceitar o outro como ele é. Exatamente. Porque você libera perdão, a sua vida vai fluir e vai ficar no passado. Exatamente. Né? Então, é aceitar, libertar como eles são. Para liberar esse perdão e assim, ficou lá. Só que eu não vou reproduzir isso. Não me fez bem, eu aceito, mas vai ficar aqui. Exatamente. A partir de mim, vai ser uma nova história. Uma nova história. Um novo ciclo. Porque muitas mulheres, elas têm dificuldade de romper ciclos. E é difícil, né? Não, é um exercício. Eu vejo isso, eu lido com mulheres na mentoria. Eu já pastorei com meu esposo desde 99. Né? Isso que eu ia falar, pastor, e tem essa questão da mentoria, né? O quanto você enxerga ali de mulheres que precisam ser curadas, que carregam tantos traumas também, né? E colocar isso para fora, né? Então, assim, quando Deus colocou essa mentoria, Mulheres Enraizadas, que tem tudo a ver com a minha história. Tudo que a gente falou até agora. Né? Exatamente. Então, meu fundamento é Cristo, a minha base é a palavra do Senhor. E quando Deus me chamou para esse desafio através da nossa pastora Gisele, né? Uma mulher de Deus, nossos pastores, homem, mulher de Deus, assim, colocado nessa geração para fazer a diferença. E tem aberto a oportunidade para que outras mulheres como você, está fazendo a diferença aqui no podcast, como tantas outras mulheres de influências e referências, né? Que têm passado aqui. E eu podendo hoje acrescentar um pouco de tudo que Deus tem feito em mim e através de mim. Então, eu quero... Então, essa mentoria, ela veio dessa construção, porque só quem tem raiz suporta o que eu tenho louvor, né? Então, assim, se eu não tivesse Cristo na minha vida, com uma fase de você colocar uma semente,
num bom terreno, receber todo o preparo que uma semente precisa, né? E a gente precisa se ver, como eu falo na mentoria, se ver como essa semente. Quando eu coloco uma semente ali, eu entendo que eu preciso de água, que ela precisa ser regada, e o que me rega é a palavra de Deus. Ela precisa de sol, né? Para que possa produzir ali, fazer todo o processo. Quem é o sol que me aquece? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. E toda semente colocada numa terra, ela também precisa de adubo. Sim. Que ajuda a crescer. E qual é esse adubo da gente? Jejum e oração. É o que fortalece, é o que dá o crescimento. E ali você vai gerando em Cristo, na palavra dele, o quê? Raiz. A parte da raiz, na história de uma mulher, na história de qualquer pessoa, é a parte difícil. Porque é onde ninguém vê. Quantos anos? Quem era a Rose? E escondida. Talvez por não mostrar, ficar escondido, a gente negligencia, deixa ali de lado, esconde e não cuida, né? Exatamente. Então, assim, e é nessa parte da vida da gente, quando a gente começa a criar raiz, que é o momento que Deus te esconde. Deus precisa te esconder. Eu nunca vi exibição de raiz, porque se tem exibição de raiz, não tem profundidade. E quanto mais secreto nós estivermos com Deus, mais profundidade nós vamos ter. Porque tudo que é superficial rapidamente cai. Agora, tudo que adquire profundidade resiste tempestade, resiste furacão, resiste às intempéries da vida. Porque se não fosse a raiz profunda em Deus, tudo que eu vivi desde a infância, não teria suportado. Tanto abandonos, rejeições, sabe? Desqualificação. E é muito importante, né? E profundo tudo isso que você está passando. E trazendo, Rose, passando não, que você já passou, mas está trazendo porque a gente vê uma geração hoje que não valoriza isso. Quando a gente fala das mulheres hoje, dessas gerações que estão vindo, porque é muito aparência. É mostrar, é o ego, é sobre o eu. E a raiz, e essa profundidade? Porque toda semente, para gerar uma árvore, ela precisa morrer. E se não morrer a soberba, o ego, a vaidade, o que faz você morrer é você permitir que Deus te esconda. E ele fala, não é tempo ainda. Porque muitas das vezes eu pensava, Senhor, quando? Até quando? Tanta coisa, tanto aprendizado, tanto isso, você ainda não está pronta. Porque se você não tiver profundidade, qualquer ventinho você quebra. Entendeu? Fica frágil, né? E se você não tiver profundidade também, se nós não tivermos profundidade, não suportamos fruto. Até para gerar os frutos, precisamos de profundidade. Agora, tenta imaginar, como muitas das vezes eu consigo falar, aquela árvorezinha que o japonês adora. Eu acho lindo, um bonsai, né? Bonsai. Um bonsai. Imagina que ela é tão delicada, né? Ela tem suporte para sustentar uma manga? Não. Deus dá o fruto de acordo com o seu tamanho. É aquilo. Todos querem os frutos, mas ninguém quer suportar a raiz ali, né? Ter profundidade, cuidar. Exatamente. Né? E todo o processo desse crescimento também precisa crescer de acordo, porque um bonsai não sustenta uma manga, vai quebrar o galho, vai quebrar tudo. Não vai ter estrutura. Não tem estrutura. Então, conforme você vai crescendo em Deus, criando raiz e criando corpo, estrutura, né, para suportar como uma árvore, com um tronco forte. A gente fala muito sobre as palmeiras, né? A Bíblia fala sobre a palmeira, que antes dela crescer para cima, ela recebe a profundidade em Cristo, que é uma das árvores que mais suportam furacões, coisas. Você vê que ela vai lá embaixo e não quebra. Por quê? Porque hoje em dia a gente, com a resiliência da vida, que ao longo de tudo que a gente passou, né, ela nos ensina uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente precisa aprender a envergar para não quebrar. Eu estava observando que eu ainda vou ver a neve. Você já viu nos estados do norte, né? Aquelas estradas maravilhosas, cheias de neve e tudo, vem os caminhões. Aí às vezes param homens na beira da estrada e vê aqueles galhos das árvores, né?
com o peso da neve ali, Aham, eles vêm, neve. sacode ela, Uhum. a neve cai e ela volta para o seu estado normal. Às vezes, com o peso da vida, o Espírito Santo vem te dar uma verdade. sacudida. Você envergou, mas você não quebrou. Mas Lindo, né? por quê? Porque você tem profundidade. A tua estrutura feita na palavra de Deus aguenta até o peso da neve. E às vezes você não sabe como sair daquela situação. Deus usa pessoas para te dar uma sacudida, Sacudida, né? Pra tirar você, ó, voltar pro eixo, pro equilíbrio. para o equilíbrio e você seguir para o seu É. propósito, né? Então, assim, se você ainda não está encontrando mulheres, por que que eu estou aqui? Pode deixar que Deus vai preparar alguém para dar uma sacudida em você, para você voltar e entender que Deus está chamando para ler a palavra, para jejuar, para orar, Tudo isso tá ali, ó, enraizando e dando profundidade, né? porque não tem como você seguir sua vida, não tem nada do que você queira se você não tiver Cristo. E Rose, falando um pouco da mentoria, compartilha um pouco conosco de como você tem visto, como essas mulheres chegam, o que você tem percebido nas mentorias com essas mulheres. Olha, eu digo que é um conjunto de tudo, né? A Aham. mentoria, apesar de ter o nome Mulheres Enraizada, ela não está dando só fundamento bíblico. Uhum. Ali a gente cuida de corpo, alma e espírito. E verdadeiramente eu tenho encontrado muitas mulheres que têm vindo com dores nas almas, né? Na alma, a alma muito ferida, muito machucada, e tem encontrado em Cristo, né? Voltado para a base principal, para entender que a vida é feita de estações. E se ela não entender que ela precisa se enraizar em Cristo, retirar da terra os nutrientes que ela precisa, retirar de Cristo os nutrientes que ela precisa, como ela vai encontrar e passar pelas estações? E nós temos outono, inverno, primavera, verão. E essa é uma das fases, quando eu estou na mentoria, falando, todo mundo tem seu verão, todo mundo tem a Cada sua... uma está numa estação diferente, né? Cada mulher está numa Cada estação uma. diferente. Então, para passar por essas estações, a gente precisa estar firme em Cristo. E ali elas encontram cura, transformação, firmeza, ativação, porque às vezes assim, meu Deus, eu não estava olhando por essa perspectiva. É. E ali vem um sacudir do Espírito Santo e volta para o foco, como elas veem na minha história. E uma coisa que é importante também é a decisão de querer mudar, né? É. Porque a gente volta para o início, para tudo aquilo que você trouxe, que você falou, né? Sobre a decisão. Eu queria uma história nova. Eu não ia continuar reproduzindo esses padrões. Então, isso muda tudo, né? Exatamente. É a mentalidade que você tem de viver algo novo. Isso. E todas as vezes que elas estão ali, que eu chego e converso com elas, eu sempre falo da decisão, que é incisão, que é um corte. É preciso romper, né? É preciso tomar uma decisão de falar, eu quero crescer em Cristo, eu quero frutificar, eu quero florescer, eu quero perfumar, eu quero ser uma mulher de autoridade, que quando a gente vê uma árvore frondosa, linda, o que a gente quer ali? A gente quer um abrigo. Eu quero crescer e adquirir uma maturidade em Cristo, que eu possa dar suporte e acolher outras mulheres. E é um ciclo, né? Porque a gente Exatamente. vai se ajudando, né? Vai se ajudando. E ali você floresce. Uhum. E ali você perfuma. Ali você muda a É geografia. lindo de ver, né? Porque Sim. são histórias mudadas, famílias transformadas, né? Exatamente, porque é um ciclos que vão se vivendo, né? Eu preciso crescer, eu preciso gerar raiz, eu preciso... E quando eu falo que é em todas as áreas da nossa vida, não é só espiritual. Você vê que como aconteceu comigo, né? Eu floresci na minha vida pessoal, eu frutifiquei na minha família, eu expandi. Olha, eu estou em outras nações, né? Deus Que lindo nos isso. fez, né, levar a alcances, conhecer pessoas que, de repente, no Brasil eu não teria conhecido, né? E toda aquela estrutura, todo aquele caminhar, hoje eu deparo e vejo mulheres, meu Deus, que você passou pela depressão, eu passei. Essa infância difícil, eu também vivi. E você superou, eu falei assim como Deus fez comigo,
vai fazer com você também. E é isso que fortalece, porque é essa cura, né? Uhum. Na sua cura, Deus vai te usar para cumprir o teu propósito ali na vida de outras mulheres, né? A minha dor gerou cura em alguém. Exatamente. Na decisão de eu me curar através de Cristo e da palavra dele, eu vejo hoje Deus usando esse caminho para alcançar outras mulheres, né? Naquilo que foi a minha dor, hoje é a minha cura. E é lindo ver, pastora, quando você ministra, né? Quando você fala, a maneira que você traz, quer seja nas mentorias, porque é algo real, né? Você vive, você prega aquilo que você vive, que você acredita, que a Bíblia está aí porque é aquilo, né, que você falou, é a minha base, está aqui, quero base. ficar junta, porque faz parte da tua construção. Exatamente. Dos teus princípios, dos teus valores, aquilo que é o teu fundamento. Exatamente, exatamente. Então, tudo quando eu estou ministrando, quando eu estou na hora da pregação, alguma coisa, tudo vem pela revelação daquilo que eu vivi. E da intimidade que você construiu com o Espírito Santo, dessa busca, através da profundidade, virou um estilo de vida. Né? Isso, virou um estilo de vida. Porque quando eu olho, eu falo assim, eu não suportaria viver tudo que eu vivi. Se a gente olha com os olhos humanos, naturais, sim, é muita coisa e por muito menos, muitas pessoas desistem, né? Desistem. Então, falar da tua infância, de todo esse contexto que você viveu, das relações familiares, do lugar, do ambiente, qual a perspectiva que você tinha disso? Em todos os lugares, né? Familiar, profissional, dentro de igreja, qualquer lugar, a gente vai passar por várias fases, decepções, frustrações, rejeições, desqualificações. Uma das fases mais difíceis para mim, né, porque eu comecei fazendo logo filho, né? Eu já fui casando e fui fazendo logo um monte de filho, né? As pessoas brincavam que uma das dores que eu tinha é porque todo mundo era convidado para as festas, menos eu. Porque eu tinha que levar um monte de filho, né? E aí tem toda uma logística, tinha né? toda uma logística. Convidar, e aquela, né, difícil, né? Tive um início de vida muito, né? Não, ninguém passou dificuldade, ninguém passou nada, mas ninguém esbanjava. Então, às vezes, ir para um evento assim que tem, vamos para a churrascaria, convidar eles para pagar para 5, ninguém queria. Né? Às vezes, a gente tinha para pagar para mim e para meu marido, mais 3. Então, esse afastamento das pessoas, às vezes, doía muito, né? Não queria convidar porque eu tinha muito filho, não queria levar para uma festa. E a gente sabe, né? A gente sente, não vai ser só ali e tal. Exatamente. Né? Então, eu tive que ressignificar. Sim. Então, quando eu parei, eu falei assim, meu marido precisa, ele é o provedor. Então, ele foi estudar, ele é formado, ele é pós-graduado, então ele foi ele é um professor, né? Ele é meu mestre. Então, mestre de vida, mestre, né, na questão teológica, espiritual. Né? Meu marido é meu sacerdote, meu marido ele é minha referência de tudo, de tudo. Então, assim, nesse momento, eu falei assim, você estuda. Então, ele estudou, ele se pontas aqui, né? Exatamente. Então, eu fui estudar muito tempo depois. Então, fui me formar muito tempo depois, e também com a ajuda dele. Sim. Se hoje eu sou formada em bacharel em teologia, porque ele agora é a tua vez, agora vai lá. E Deus agora está me dando a graça de entrar no mestrado. Olha só. Gente, para quem ficou né? muito tempo só cuidando de filhos, e Deus agora me deu esse privilégio de fazer um mestrado, né? Agora vai começar, acho que a partir desse fim de ano e tal. Tá tudo programando, mas a inscrição já tá né? feita. Quando a gente deixa Deus agir e conduzir, né? Ele conduzir a tua vida. Isso. Pastora Rose, o que você falaria, para a gente concluir aqui, você falar para as mulheres que estão ali nos ouvindo, sim, que passaram por histórias desafiadoras, mas que têm essa perspectiva de algo melhor, para não desistir? Qual conselho você poderia dar? Olha, resistência, firmeza, fundamento, resiliência, são palavras que vocês terão que levar para o resto da vida. Mas vá para a palavra, vá para a Bíblia. Agora, todas nós vamos viver essas fases difíceis. Eu me encontro também com muitas mulheres que viveram isso e muitas são solteiras. E eu sempre libero uma palavra. A sua história não vai se repetir na sua filha.
Entenda isso. Você pode dizer isso para você. A minha história não vai se repetir na minha família. Então, como você fortalecer isso? Buscando a Deus, seu secreto com Deus, sua fonte de inspiração, que é a palavra do Senhor. Se conectando com as pessoas escolhidas por Deus. Porque nem todas as pessoas são escolhidas por Deus. Então, assim, e se não tiver, fique você o Espírito Santo. A melhor conexão que eu tenho na minha vida hoje é o Espírito Santo de Deus. Que fortalece. Que te fortalece, porque muitas das vezes a gente não vai ter ninguém. Mas você vai ter o tudo. O tudo que você precisa é o Espírito Santo de Deus. Então isso, para mim, é tudo. Você vai vencer, você vai construir uma nova história, você vai fechar esse ciclo na sua vida. Decida. Decida crescer, porque maturidade, como eu já disse, não tem a ver com idade, mas tem a ver com decisão. Então, crescer é um tijolo que eu coloco na minha vida todos os dias. Cada dia um ali, né? Para fortalecer. Exatamente. E crescimento, enquanto o Senhor Jesus não nos chamar, não tem aquela coisa que eu sempre falo na mentoria. Eu cheguei a um nível de maturidade. Enquanto eu estou viva, eu estou crescendo, eu estou aprendendo e eu estou amadurecendo. Eterno processo de aprendiz, né? Eterno processo de aprendizado eternamente com Cristo. Ele não voltou, querida, então você vai continuar aprendendo, amadurecendo e se aprofundando em Cristo. Resistência, resiliência, reestruturação, né? Exatamente. Tudo em Cristo. Então, eu digo que tudo está nele, tudo vem dele e tudo é para ele. Tudo é por ele. E é lindo ver, pastora. Não tenho palavras para te agradecer por estar aqui conosco, compartilhando um pouco da tua história, daquilo que te fortaleceu para você se tornar essa grande mulher forte e que nos inspira e que é uma referência para nós aqui. Muito obrigada. Você sabe que você mora no meu coração. Não paga aluguel. Mora no meu, tá? Obrigada, não mora pastora, de verdade. Eu que agradeço, eu estou muito feliz, eu me sinto honrada. Né? Isso aqui é um cavar de um poço, né? Onde Deus fez o que Ele fez na minha vida. Eu me sinto muito feliz, né? E eu só tenho a agradecer ao Senhor. Porque tudo isso daqui, isso tudo um dia vai passar. Mas o que Ele fez aqui é eterno. E o que vai ficar, quem eu sou, a história que eu estou deixando. O legado, né? Hoje eu posso olhar para mim e dizer, o Senhor escreveu uma nova história. Do jeito dele, né? Do jeito dele. Como ele quis, muito além daquilo que a gente pensa. O que eu vejo hoje na história das minhas filhas e na história dos meus netos é muito além do que eu podia imaginar. Só o Senhor pode fazer isso. Sabe? A construção de um casamento que foi desacreditado por todos. Na família, minha, na dele. Estamos aí. A eternidade. 30 mais 30 mais 30. Em nome de Jesus. E eu tô feliz porque se eu tô aqui, é o que o Senhor nos sustentou. Propósito. É o propósito. E falar de propósito, para a gente fechar. Muita gente pergunta, o que é propósito? Como descobrir meu propósito? O melhor lugar para descobrir o seu propósito é no secreto com quem vai te dar o propósito. Então, meu propósito eu descubro todo dia que eu tenho um propósito novo, estando no secreto com Ele. Estando junto ao meu Deus. Cuidando da raiz. Quanto melhor a raiz estiver, mais clareza a gente vai ter de direção para a vida. Para a vida, exatamente. Quer cuidar do propósito? Cuida da raiz. Cuida da raiz, isso aí. Ó. Quem cuida da raiz, vive o propósito. Vive o propósito, exatamente. Pastora, foi bênção ter você aqui. E eu tenho certeza que todas que estão nos acompanhando ali de casa foram edificadas e abençoadas. Amém. Por tudo aquilo que Deus fez na sua vida, através da sua vida e fará ainda. Amém. Quer sejam pelos ministérios, pelas pregações, pela sua vida, por tudo que você representa aqui para nós. Eu que estou muito feliz. Obrigada. Um beijo a todas. Um beijo a todos. Muito obrigada a todas vocês que nos acompanharam. Compartilhem, curtam, deixem o seu like aqui, deem sugestões e até o próximo episódio. Obrigada.